Pera. Vamos começar então? Pessoal, hoje a gente está aqui com uma nossa estrela, né, da EVZ, uma professora muito querida, né? E eu estou muito feliz de ter ela aqui hoje, vou deixar ela se apresentar, né? Mas, Bruno, quer É comentar? uma honra, né? Nossa, professora Veri aí, tá? A gente tava conversando, né, antes, né, professora? Das histórias que a gente teve na EVZ, né? São muitas engraçadas, trágicas algumas, É, mas tem essas é. outras, mas é um prazer ter a senhora aqui de verdade, do fundo do meu coração mesmo, é uma honra, tá? E aí, realmente, a senhora se presente, fala, né, um pouquinho da senhora. Bom, meu nome é Veridiana Maria Brianese Dinhani de Moura, né? Já começa por aí. Já começou difícil. Já começa difícil com o nome. É. Eu sou médica veterinária, formada na Universidade de Marília, com residência, mestrado e doutorado em patologia animal pela Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp Botucatu, né? E sou professora desde 2003, professora de patologia. Eu tenho toda a minha formação na área de patologia animal ou patologia veterinária. Algumas escolas preferem patologia veterinária, outras patologia animal. Tenho, né? Então, só patologia. Depois que me formei, a patologia tomou conta, né, da minha carreira, da minha vida. E depois a universidade, né? A docência, a carreira docente Uhum. se juntou à patologia animal e as duas tomaram conta da minha vida. Primeira vez que a senhora começou a dar aula foi realmente na UFG? Ou já havia Não, já? eu tenho 3 anos de universidade particular, né? Uhum. E na Unifeob, São João da Boa Vista, São Paulo. Sim, que legal. Ministrava aula lá, na patologia também. Também patologia, é tudo patologia, Tudo desde a graduação, tudo. na graduação, na verdade, meninos, eu era uma aluna do tipo, qualquer coisa que eu fizer na medicina veterinária, eu vou ser feliz, Aham. sabe? Aham. Eu era desse modelo. Então, assim, quando eu entrei na anatomia, eu me encantei, depois eu fui seguindo, né, com as outras disciplinas, histologia eu gostava também. Aí depois vieram as disciplinas mais práticas, né? Hospital veterinário, então eu comecei a fazer estágio muito precocemente no Hospital Veterinário da Universidade de Marília. E aí depois veio clínica, laboratório, e quando chegou a patologia, aliás, antes, assim, tinha técnica cirúrgica, né? Eu lembro da técnica cirúrgica. E aí, técnica cirúrgica e cirurgia, eu até achei que fosse, né, seguir a carreira de cirurgiã. Ah, Tá vendo? Aí nunca imaginaria isso na minha vida. Tinha loucura, tanto que assim, quando teve técnica cirúrgica, eu montei tudo lá em casa. É mesmo. Minha mãe, né, cedeu um quartinho que ela tinha lá de costura. Não, ah, E eu fiz calha, mandei fazer a calha e treinou sutura e. treinei sutura e comecei a fazer cirurgia. Entendi. Castração do lar? Sim. da família. É, da família. Na minha família sempre teve animal e tinha boxer, a gente criava boxer. É, Sim. Enfim, meninos, mas primeiro deixa eu também agradecer, né? Eu engatei aqui na conversa, muito obrigada. Eu aqui fico honrada pelo convite. Vocês são meus bebês, né? Vocês sabem disso, né? Tenho um carinho enorme por vocês e por tantos outros que passaram por mim, por nós ali na escola, né? Uma escola tão grande, né? Tão feliz, né? Prestigiada, né? Grandiosa. Né? De Sim, sim. prestígio, enfim. É. Eu tenho muito orgulho de ser o FG, né? E de ter vocês. Professor, na verdade, eu que agradeço da senhora não ter feito cirurgia e ter ido pra patologia. Porque que bom que a senhora estava lá para dar aula de patologia pra gente, porque realmente, assim, é diferenciado, né, Vitor? exatamente. Assim, a gente é suspeito, né? Porque a gente é um grande fã mesmo da aula da senhora, mas existem aulas, assim, que marcam muito a gente, né? E a da senhora, com certeza, foi uma. Inclusive, o assunto de hoje, né, é sobre patologia. Patologia. Não poderia ser de cirurgia, mas Mas tem tudo a ver com cirurgia, tudo a né? ver, claro. Então, assim, é a base nossa para um procedimento cirúrgico, né, professora? Exatamente. Então, E a patologia
Lembra que eu falava isso, né? Patologia é tudo? Exatamente. Era essa a minha frase. Exatamente. Uhum. Patologia é tudo e ela nunca vai abandonar vocês no Não. que Nossa, eu que então. quer que vocês façam, né? Uhum. Exatamente. Bom, pessoal, então hoje nosso tema vai ser como interpretar e entender melhor a citologia e a histopatologia. Professora, e a gente sabe que a gente faz no nosso dia a dia citologia e histopatologia, e isso a gente vê muito em nódulos cutâneos, né, e uma série de coisas. E eu queria já começar com uma pergunta para você. Eu queria só que você explicasse para a gente, porque eu sei que tem algumas pessoas que não entendem muito bem a diferença entre o que é uma neoplasia benigna e maligna, o que é um carcinoma, um sarcoma e até um tumor de células redondas. Porque às vezes a gente pega no laudo vem isso, né? Uma neoplasia epitelial, né? Uma neoplasia mesenquimal, um tumor de células redondas. O que é isso? Só para a gente Até se porque ambientar. quem está ouvindo a gente, né? Às vezes é clínico geral, às vezes é um aluno, e o que eles pegam mesmo na rotina é o quê? É o laudo. E eles não têm ideia, né? Era para ter, mas assim, eles às vezes a gente se perde um pouco, né, sobre o que eles encontram ali e qual que é a diferença, né, basicamente o que o Vitor perguntou, mais colocando para uma prática mesmo para eles, assim. Tá. De uma forma assim bastante simplificada, porque realmente essa dificuldade da interpretação do resultado do exame histopatológico ou citopatológico, essa dificuldade ela existe porque a própria disciplina, né, a própria ciência da patologia é bastante complexa. Então, às vezes é complicado mesmo. É, sim. Enfim. E aí, quando a gente trabalha com neoplasias, ou seja, neoformação, nós temos, né, os aumentos de comportamento ou de caracterização patológica benigna e maligna. De modo geral, os tumores benignos, que vocês perguntaram, eles têm o sufixo "oma", tá? A exceção, né? Há de se buscar, claro, as exceções, nem todos. E aí, dentre os malignos, que a gente pode chamar de câncer, né? Porque nem tudo é câncer, né? Os tumores benignos, eles não se enquadram na nomenclatura do câncer. A gente costuma utilizar no meio médico a palavra câncer para direcionarmos as neoplasias malignas. E dentre as malignas, nós temos 3 classificações do ponto de vista da patologia, de acordo com a origem embriológica da célula envolvida. Então, aí nós temos os carcinomas, quando são as células de origem epitelial, e os sarcomas, quando são as células de origem mesenquimal. Ah, mas professora, tem lá o grupo das neoplasias de células redondas, que são todas malignas, tá? Muitas delas, inclusive, com o sufixo "oma", Sim. né? Melanoma, né? Melanoma, Osteocitoma, linfoma, mastocitoma. linfoma, talvez a exceção de benignidade Talvez seja o o osteocitoma. Aham. osteocitoma, Sim, sim. exatamente, né? Que tem o osteocitoma e o osteostoma maligno, Aham. vamos dizer assim. Sarcoma, né? Histiocítica. Isso. Aí, então, o que significa esse grupo? Esse grupo é um grupo de neoplasias de origem, com células de origem mesenquimal, ou seja, são todos sarcomas. Sim. Mas por que não estão todos lá no mesmo grupo dos sarcomas? Porque são células que têm a morfologia arredondada. Elas têm origem mesenquimal, mas têm a morfologia mais arredondada. E aí entendeu-se num dado momento que elas se encaixavam melhor nesse grupo, né, por essas características de morfológicas semelhantes e também de origem embrionária semelhantes. Porque, via de regra, os sarcomas, as células que dão origem, né, os sarcomas, elas têm morfologia um pouco mais alongada, que é o caso dos fibrosarcomas, né, os hemangiomas, que mais? Liposarcoma, né? Sarcoma, nem tanto, mas enfim. É essa caracterização, vamos dizer assim, de origem embriológica e de morfologia que faz com que essas neoplasias sejam encaixadas nesse grupo de células redondas. E elas têm também algum comportamento, vamos dizer assim, Compartilhado? compartilhado, exatamente no sentido de que todas são malignas, a gente disse, né? E muitas vezes elas
elas, quando muito indiferenciadas, elas são mais difíceis da gente reconhecê-las do ponto de vista, né, do microscópio e Sim. fazer o diagnóstico só na coloração de rotina de hematoxilina e eosina, Aham. né? Ou que seja na coloração de citopatologia, né, no IMSA ou no panótipo e assim por diante. Quando você tem um grau de agressividade muito grande, elas vão ficando muito indiferenciadas e fica mais difícil. Para o ouvinte aqui, né? Eu acho que a gente acaba querendo ou não falando muito, eu acho que sobre diferenciação, né? Prof, explica pra gente, né, o que que é uma célula, uma neoplasia menos diferenciada e uma mais diferenciada, e se elas têm diferenças de prognóstico. O que que significa quando a gente coloca no laudo uma neoplasia mais diferenciada ou menos diferenciada? Existe uma pior, uma melhor? Existe, né? Então, assim, as neoplasias. Então, assim, vamos falar mais de câncer, tá? Sim. De neoplasias malignas, porque as neoplasias benignas, via de regra, elas tendem a ser bem diferenciadas, tá? Uhum. E aí, a questão maior que sempre acaba afligindo vocês, né, e trazendo essa necessidade do entendimento para poder tomar uma atitude frente ao paciente, é em relação a esse grau de agressividade dentro das malignas. Uhum. Então, nós vamos falar de grau de diferenciação dentro dos tumores malignos, certo? Então, aí existe uma classificação bem básica que é baixo grau, grau intermediário e alto grau, né? Ou Sim. seja, a neoplasia maligna bem diferenciada, a neoplasia maligna moderadamente diferenciada e a neoplasia maligna indiferenciada. E aí, todas as três são malignas, mas conforme aumenta o grau de indiferenciação, aumenta o grau de agressividade do ponto de vista, né, de comportamento biológico, de potencial metastático. Porque basicamente ela não se diferenciou o suficiente para aquele tecido que deveria ser, né? Ela não, porque assim, uma neoplasia maligna, né, na verdade, ou um processo neoplásico, a célula, ela, quanto mais bem diferenciada, a célula vai lembrar a célula de origem, do ponto de vista histológico, Sim. tá? E aí, quando ela vai ficando mais indiferenciada, ela vai tomando uma forma Aberrante, né? completamente diferente do que é a sua origem, a ponto de que a gente avalia o microscópio e não consiga sequer dizer, nossa, isso aqui pode ser um estiócito, pode ser um mastócito, pode ser um melanócito. Aquilo fica completamente, né, longe. Isso é indiferenciação. Uhum. Porque aí a gente precisa voltar um pouquinho lá no conceito do que é diferenciação celular. Talvez Sim. facilite para entender isso. Porque quando o indivíduo está se desenvolvendo, né, uma célula ela começa lá nos seus primórdios, com as suas características morfológicas primitivas, e conforme ela vai, né, amadurecendo, ela vai se diferenciando. Uhum. Tá? Aí ela passa por algumas fases. Talvez a gente possa pegar um linfócito como exemplo, né? Que aí nós temos as células blásticas, né? Os linfoblastos, que aí até ele se diferenciar em linfócito maduro, eles são as células cíticas, né? Os Sim. linfócitos. Sim. E aí a célula indiferenciada, ela vem nesse processo de regressão Isso. dessa Aham. indiferenciação, né? Então, assim, Aham. ela vai se distanciando do que teria que ser o processo total de diferenciação. Sim. E aí, quanto mais ela se desdiferencia ou se indiferencia, mais potencial agressivo ela tem, ou seja, É. mais danos gênicos ela possui, maior capacidade de autonomia de multiplicação, Uhum. e conforme também vão ocorrendo os processos mitóticos, né, as multiplicações, essas células que se originam, elas também vão ganhando maior potencial agressivo, né? É uma coisa vocês não estou aqui falando, Não. olhos, né? Brilham, né? Brilham, porque assim a Sim, gente bom. fica como que isso acontece, né? Sim. Como isso Assim, acontece? como que ela se torna tão independente e ausente de qualquer controle do organismo, né? Do ponto de vista
De uma ali invasão do sistema imune, né? bioquímico, né? Ela Isso. perde todo esse controle e ela se torna, né, ela é uma É, eu sequência falo. de célula mutante Aham. e de uma célula de crescimento independente, Eu né? costumo brincar, às vezes, dando aula, né? Porque eu tenho uma aula que eu dou, né? Tem pós-graduação, eu falo assim, que a neoplasia, ela tem superpoderes, né? E eu cito aí uns 14 ou 12 superpoderes de multiplicidade infinita, né? De imortalidade, de características fenotípicas de ela se transforma em epitelial para depois ir mesenquimal, que é a transição epitélio-mesênquima, que eu acho isso absurdo, né? Mas isso tudo de diferenciação é o que reflete quando a gente pega um laudo, por exemplo, e está escrito assim: neoplasia de células redondas, e não um mastocitoma ou um linfoma, porque ela está muito indiferenciada ainda, então a gente não consegue. A Neoplasia de patologista. células redondas não, está escrito um sarcoma indiferenciado, por exemplo. Isso, porque ele perde totalmente, né? Porque ele perde totalmente como que é a característica daquela célula. E de uma maneira bem prática, assim, eu vejo muito, e você falou do linfoma, a gente vê as leucemias, né? Então, quando você tem uma leucemia linfocítica, é uma doença crônica indolente, o animal nem tem clínica. Clínica pode passar despercebida, às vezes uma anemia Isso, crônica. um emagrecimento crônico. Você faz o hemograma, tem 90 mil de linfócitos bem diferenciados. Enquanto que a leucemia linfoblástica, aquela aguda, é algo muito rápido, o animal morre rápido porque ela é muito agressiva, né? Às vezes não dá tempo nem de saber por que, né? Que aconteceu, né? aconteceu. Sabe E aí onde- entra a necessidade do exame Complementar, né? Patológico. microscópico, né? Sim. Patológico, né? Que é outra coisa Exatamente. interessante também. O patologista preza muito pela terminologia, né? Sim. Então, assim, quando a gente diz um exame anatomopatológico, a gente está dizendo que é a junção, né? Ou é a realização do exame macroscópico em associação com o exame microscópico. Então, isso é o exame anatomopatológico. Quando a gente diz o exame necroscópico ou macroscópico, nós estamos falando só de macroscopia. E quando a gente fala o exame histopatológico ou exame citopatológico, nós estamos falando de microscopia. Mas, para o patologista, isso né, esses dois grupos, eles são meio que indissociáveis. Que é isso que a gente, né, busca disseminar, vamos dizer assim, para vocês, né? Professor, aproveitando que você falou um pouco de macroscopia e microscopia, existe uma correlação de, por exemplo, o tumor ele pode ter uma cara, né? Macroscópica e microscopicamente você já prevê o que ele vai ser? Pode. É? A experiência, lógico que a experiência traz uma bagagem importante nesse sentido, né? Mas a cara, que você quer dizer, é uma associação de coisas, né? Localização, Isso. Raça, coloração, espécie. isso aí, exatamente. Você tem a resenha do animal e depois as características da neoplasia em si, né? A localização, o tamanho, a consistência, o aspecto, a coloração. Então, assim, a gente consegue muitas vezes olhar um animal e ver que ele tem um aumento de volume. Vamos pensar no animal vivo, tá? Sim. No animal vivo, vocês lá na clínica, e que ele tem um aumento de volume, e aí eu vejo aquele animal. Então vamos imaginar que seja lá uma desses animais mais claros, mais brancos, um pitbull. Vamos imaginar um pitbull macho de 3 anos de idade, branco, né? Que eles chamam lá o red nose, né? Sim. E aí ele começa com algumas pequenas lesões, como se fossem pequenas feridas. E aí você questiona, esse animal, né, tem acesso ao sol? Não, ele adora ficar, né, exposto ao sol, e aí, principalmente nas regiões, né, de menos cobertura pilosa, que é o caso do abdômen, essas regiões de face, né? E aí você tem aquele histórico, ou seja, você já tem uma série de peças do seu quebra-cabeça. Vocês lembram que eu falava isso também, né? O diagnóstico é sempre a montagem de um quebra-cabeças. Então, quando o animal se apresenta, ele já traz várias peças. Ele traz a raça, o sexo, a idade, né, as características de coloração, e aí tem as características de comportamento e do ambiente. É um animal que já tem 3, 4 anos de idade, é um animal que
tem acesso, né, que fica exposto ao sol e gosta disso, portanto, né, ele fica ali por horas quando ele tem oportunidade. E aí, aí vamos seguir com as lesões. Aí as lesões se iniciam como se fossem pequenas feridas. Inicialmente também esse animal fica com a pele um pouco mais avermelhada, Lesão né? actínica, Uma né? lesão actínica, começa um pouco mais de um espessamento, né? Uma rugosidade, e depois Sim. começam a se abrir pequenas feridas. E aí o proprietário acha muitas vezes que pode ter coceira em algum momento, Sim. né? Pode ter prurido. E aí aquilo ele acha que pode ser até uma dermatite. E de De fato fato, às vezes inicia-se como, né? Porque é a forma como a pele tem como reagir a essas e começa a se multiplicar e abre-se ali, né, frequentemente, um carcinoma de células escamosas, Uhum. né? Mas pode ser também um hemangioma, um hemangiosarcoma, que hoje a gente sabe também que não é só o carcinoma de células escamosas, que pode se desenvolver a partir da exposição crônica. Então, não necessariamente a gente sabe o que é, mas cria-se uma gama de diagnósticos diferenciais importantes, né? Exato. Porque eu acho que isso é interessante. Porque realmente, isso tudo que a senhora falou, saber da raça, do histórico, da lesão, de como que ela surgiu, é fundamental, até mesmo para passar para o patologista na hora do pedido, porque isso vai fazer ele ter mesmo na cabeça dele. Às vezes ele vai olhar e falar assim: ah, isso aqui é um carcinoma de células escamosas, realmente, né? Mas criar a possibilidade de diagnósticos diferenciais, né? Porque sem os diagnósticos diferenciais, a gente fica parado, né? Sim. Eu acho que pro patologista, né, prof, acho que é igual também, né? Porque vocês constroem junto com o laudo, né, o pensamento, não é? Exato, né? Assim, como diria a professora Moema, a gente não é mãe de Ná, não sei se vocês lembram, né? Com todo respeito. Mas a gente, as nossas ferramentas, né? Elas são o microscópio, né? A macroscopia e o microscópio. Só que o microscópio, muitas vezes, de fato, né? A amostra, ela se define. Aham. Você coloca os olhos e tá tudo ali. De forma muito clara, né? Translúcida, que você não tem. Mas, muitas vezes, a gente precisa desse histórico. Né? E eu acho tão importante vocês estarem fazendo esse tipo de ação aqui, né? No podcast, para chamar as pessoas, para essa questão do todo, né? De você, mais uma vez, juntar as pecinhas. Quer dizer, vocês precisam, né, dessas informações que o patologista pode oferecer, mas a gente também precisa, né, das informações que vocês têm. É um trabalho em É um conjunto, trabalho né? em Em equipe. equipe. E assim, isso não pode ser esquecido nunca. Sim. Se vocês, né, se todo mundo entendesse, todo veterinário entendesse a importância, né, desse feedback, cara, os diagnósticos seriam muito, assim, Ah, nem se compara, na verdade. Consequentemente, um tratamento mais adequado, né? Porque a gente sabe que o tratamento certo é só a partir de um diagnóstico correto, né? E eu vi essa semana, até um médico postou que ele falou assim, ó, a verdade é que se a sua doença não responde ao tratamento, reveja o seu diagnóstico. Então, olha a importância do diagnóstico. Isso, fala fantástica, né? E não tem como, porque assim, é o que a patologia, né, o patologista enxerga sempre. Porque não tem como você olhar um aumento de volume e achar que aquilo é qualquer coisa. Embora a gente estivesse falando há pouco, né? Pode ser, a gente não está dizendo que mas a gente está juntando algumas características que a probabilidade, ou seja, foi o que você disse, a probabilidade de ser Direciona muito. é muito maior do que de ser esse ou esse. Né? Então você afunila as suas possibilidades diagnósticas. E aí o exame histopatológico vai lá e diz: não, realmente, né, não era esse, mas era esse. Mas sem qualquer sombra de dúvida, né? Esses aqui não estavam no nosso rol de possibilidades. E a senhora até comentou, até pegando um gancho, a senhora até falou assim, olha, que a gente avalia no histopatológico. E a gente tem outras formas também de buscar diagnósticos como a citologia, né? E aí, quais são as diferenças, né, da citologia e do histopatológico? Elas têm características diagnósticas diferentes, necessariamente, ou não? Tem. Então, assim, o próprio nome, né? Cito quer dizer célula, isto quer dizer tecido. Uhum. Então, citopatologia
Na nossa amostra, nós vamos avaliar células individualmente. E isto, patologia, a gente vai avaliar o tecido, a estrutura tecidual, que é aquele conjunto quando as células estão juntas, interligadas, e cada uma fazendo a sua função dentro das camadas daquele O arcabouço tecidual inteiro. arcabouço tecidual inteiro. Isso é uma diferença brutal para quem avalia, Sim. tá? Eu gosto muito de citologia, mas eu entendo as limitações da citologia. Exatamente porque a gente tem uma amostra composta apenas por células soltas, o que você tem é muito mais limitado do que você tem quando você está vendo ali a integração, o microambiente tecidual, as interações. O grau de invasividade. Exatamente. Assim, não tem como você avaliar, por exemplo, margem com um exame citológico. Exatamente. Uhum. Agora, o histopatológico, sim, você colhe a amostra, faz as margens e tal, e tudo mais. Então, a diferença é essa. Um você avalia células, outro você avalia tecido. Então, quando você avalia o tecido, você tem maior possibilidade de investigação e de interação, de interpretação, né? Porque você está vendo a lesão no seu Como um todo, contexto, né? exatamente como um todo. E lá nas células, não. Mas isso não faz da citologia, vamos dizer assim, Um desperdício, né? Ela tem seu lugar um ali, exame né? que não é diagnóstico, tá? A citologia, muitas das vezes, ela pode trazer diagnósticos definitivos mesmo. Pode. Porque por muito tempo eu ouvia, né, que a citologia é um diagnóstico presuntivo. E eu coloquei essa máxima na minha vida, até que fui amadurecendo e falei assim, não, gente, calma aí. Não, a citologia, ela pode trazer diagnósticos definitivos em alguns casos, sim, né? Principalmente nos tumores de células redondas. As neoplasias de células redondas. A citologia, ela é ótima para os neoplasias de células redondas. Assim, porque lá essas células individualmente elas têm características quando bem diferenciadas, né? Sim. Principalmente quando bem diferenciadas, porque se for diferenciada traz a mesma dificuldade que a histologia traz para esse tipo de neoplasia. Porque a citologia ela tem suas limitações, isso é um fato, né? Mas realmente, se as células estão bem bonitinhas, né? Digamos assim, a gente consegue bater um martelo para um mastocitoma com seus grânulos citoplasmáticos, com um linfoma, um TVT, né? Que com seus Pra vacúolos. vocês terem uma ideia, gente, ele sumiu, né, do microscópio histológico, assim, né, da lâmina histológica. Eu nem sei quanto tempo faz que eu não vejo uma lâmina, né, um histológico aqui no TVT. De TVT? A pessoa pega, olha lá e já trata. Deixa eu te contar, que esses dias eu acabei precisando de um caso, você acredita? Um cachorro com tumor imenso na cavidade oral, tinham feito histologia, não tinha fechado o diagnóstico e mandaram pra isso e veio TBT, mas assim, raro, né? Hoje em dia na histologia é raríssimo, né? Raríssimo, né? Capaz de eu me confundir. Pegar uma Só ver uma amostra de TVT na histologia. Assim, esses exames são importantíssimos e eles têm o seu valor. Então, a citologia, inclusive, né, para quem está na clínica, na linha de frente, é um exame muito útil como uma triagem inicial que pode se tornar diagnóstico. Exatamente. Né? Porque se você faz e consegue fechar o seu diagnóstico, é um exame barato, fácil de fazer, rápido, né? Traz planejamento terapêutico, cirúrgico, muita coisa. Exatamente. Então, se você. E, de repente, se o próprio veterinário se aventurar, né, a colocar os olhos no microscópio, fazer um curso, sei lá, aprender, né, fazer leitura, ele mesmo pode. Né, não precisa. Que é a parte mais. Eu diria que a parte mais limitante da citologia é a interpretação. Sim. Né, a experiência para a interpretação. Eu amo essa parte, assim, de ver lâmina, assim. Só que, assim, obviamente nem me arrisco a fazer laudo, mas eu adoro olhar, assim, por curiosidade mesmo. Professor, aproveitando que a gente está falando sobre isso, né? Existe uma diferença na espoliação celular, por exemplo? Com um carcinoma eu vou ver ter menos células, com sarcoma eu vou ter mais. Esfoliação, falei espoliação. Passei um chute aqui embaixo, aqui na cabeça. Esfoliação. Esfoliação dando um chute. Eu fingi o chute de verdade. Para células redondas, neoplasias epiteliais e sarcomas, porque às vezes a gente pode fazer uma cito que vem inconclusiva, né?
Só para uma dúvida, que não é células. Essa é uma pergunta muito interessante. O que acontece? Que é fato. Por exemplo, as neoplasias de células redondas, elas costumam esfoliar com mais facilidade, Uhum. né? Do que os sarcomas, por exemplo, né? Dos sarcomas que não os sarcomas de células redondas. Sim. Vamos colocar aí um fibrosarcoma, uma coisa assim. Aí Uhum. Sarcoma de tecidos moles, né? São ruins de esfoliar. ele esfolia menos, libera menos, as células são mais coesas. Embora a gente tenha essa questão também, quanto mais agressiva uma neoplasia, maior é a tendência dela se liberar Soltar, das né? outras, né? E aí você vai ter maior esfoliação. Mas enfim, existe sim, as células redondas costumam, né, liberar mais, esfoliar mais em relação aos sarcomas mais firmes. Carcinoma vem bem, célula? Vem bem também. Eu acho que é menos que as redondas, mas mais do que as sarcomas. Exato. Acho que é por aí, né? É um meio termo ali, né? Né? Seria isso. Tumores de células redondas, carcinomas e sarcomas do que esfolia mais para menos. Sabe que... Perdão, pode continuar. Mas pode variar, né, meu povo? Porque assim, a gente pode ter, por exemplo, um carcinoma misto de glândula mamária, onde ele tem ali, produz cartilagem, osso, e aí você vai funcionar, né? No funcionar já tem uma dificuldade de fazer essa função. Então, assim, grosso modo, essas coisas, tá? Então, assim, o tumor de células redondas, os tumores de células redondas esfoliam mais, carcinomas intermediários, o outro menos. Hoje bem genérico, Bem assim, né? genérico. Mas Ai, que medo. dá medo de o pessoal levar como verdade absoluta que não é isso, mas é só uma, mais ou menos. Outra coisa que eu queria te perguntar é assim, na citologia, a gente vê muitas vezes as pessoas falarem assim no dia a dia, tá ulcerado, não faz cito, né? E aí eu queria te perguntar, realmente quando tá ulcerado não é indicado cito, é mandar para histologia logo, fazer a retirada, ou tem indicação sim de uma citologia? Alguns casos podem ajudar com a citologia de um tumor ulcerado. Pode. Tá. Mas aí qual é o cuidado que se deve ter? De você, assim, porque se você tem um aumento de volume, que ele está ulcerado na superfície, mas ele tem profundidade de massa, né, você pode fugir daquela superfície ulcerada e, né, buscar a função da área sólida que não tem o processo de ulceração. E você pode ter o diagnóstico dele, tranquilamente. Né? Então, não é sempre. E mesmo assim, vamos dizer, por exemplo, vamos pegar um carcinoma de células escamosas. Acho que é o Esse clássico, né? é O aquele clássico. nasal, assim, gato, né? Isso, que ali não tem profundidade de massa, ele só tem úlcera. Ele só tem os bordos destruídos, né? Assim, o centro destruído pela necrose, pela hemorragia e os bordos. E você fala assim, não tem onde colocar a agulha aqui, né? E tal. Sim. Mas a citologia pode ser diagnóstica nesse caso também. O que é possível ser feito? Você pode fazer uma limpeza dessa superfície, né? Tirar as crosta, porque normalmente às vezes tem com crosta, né? Aquela coisa toda. Limpa, vamos dizer assim, posso falar de reavivar a ferida, né? Sim. E ali nos bordos, depois que você fez uma limpeza, isso se você estiver suspeitando de processo infeccioso, tá? Sim. E aí, esse processo de limpeza já não é o adequado para isso, né? Enfim, aí você pode, ou se não, sem limpar mesmo, você pode buscar uma borda que esteja, assim, mais viva, mais preservada, e com a ponta da lâmina, você faz uma raspagem. Você raspa, coloca na lâmina e faz um esfregaço. Ali as células vêm tranquilamente, porque assim, o carcinoma, ele tem, células escamosas, ele tem essa característica corrosiva, destrutiva. Então, ele vai destruindo e ele vai estar nas bordas. Né? Ele vai se aprofundar. Você pode tentar também palpar, né? Se não for uma região que você falou aí, for pele, ver se tem um aumento em placa, de repente você consegue segurar isso e colocar a sua agulha de uma forma que você, né, alcance essa pequena profundidade, se a profundidade for pouca. Então, assim,
A citologia, você olha a lesão e você avalia no momento lá, olha, que eu vou conseguir entrar por aqui, né, qual é a maior profundidade. Às vezes você não consegue fazer perpendicular. Sim. Às vezes você precisa fazer, né? Às vezes vocês já pegaram lesão de aumento de volume em região ocular, né? Que você fala assim, como é que eu vou, né, segurar isso, funcionar esse negócio, né? Já não pode, né? Por exemplo, se tiver um aumento aqui na região de terceira pálpebra, qualquer coisa assim, né? Conjuntiva, mesmo que for uma lesão protuída, né? Com um aumento de volume, uma projeção Penduloso, né? Assim, né? exofítica, Ah, tá. você pega, mas você não, né, não é prudente que você venha na perpendicular. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Tudo isso, Desviar a agulha da região ocular, né? da ocular e não, né, para evitar um acidente com o Sim. animal e tudo Vai mais. pra citologia e fura o olho, né? Tem uma perfuração ocular. Imagina, coisa boa. Sim, a cinto, eu acho que ela sim pode ser diagnóstica. Não é para achar que ela não é diagnóstica, porque ela pode ser diagnóstica, sim. E mesmo em tumor ulcerado, então, tem uma indicação de ser feita, né? É possível. Sabe o que eu É faço, possível. prof? Eu não sei, eu Possível. imagino que talvez ajude, né? E a senhora me corrija se eu estiver enganado. Eu geralmente eu faço assim, olha, eu venho com uma lesão desse gato, por exemplo, né, com regiões ulcerativas, eu entro com um anti-inflamatório não esteroidal por uns 2 dias, mais ou menos, e aí depois eu faço a citologia, porque eu imagino que tal isso possa vir com menos células inflamatórias, eu consigo captar células mais importantes para vocês verem na lâmina. Isso faz sentido ou não necessariamente? Olha, se você está suspeitando de fato de um processo neoplásico, faz sentido, no meu entendimento. Agora, se de repente você ainda está na dúvida entre uma coisa e outra, o anti-inflamatório pode, né, Sim, pode te sim. mascarar uma necessidade de uma biópsia, por exemplo, biópsia que eu falo histológica, né? Porque biópsia é outro termo que a gente pode, Sim, inclusive, falar lembrá-lo, sobre né? isso, lembrá-lo, né? Porque quando a gente fala, né, a boca pequena fala de biópsia, todo mundo pensa na histologia, mas biópsia, né, significa avaliação do vivo, ou seja, citologia também é Citologia biópsia. e biópsias. Então, nesse caso aí, se você realmente está jogando as suas fichas todas num processo neoplásico, até faz sentido, mas costuma ser né, um pouco diferente para nós na rotina, pelo menos na minha experiência. Era muito mais comum se fazer a citologia e depois a gente ver o processo inflamatório e ver células que poderiam ser neoplásicas em meio àquele processo inflamatório, e aí a gente solicitar a redução para nova avaliação do que vocês já se adiantarem. Entendi. Mas é uma possibilidade também. Entendi. Acho que. Porque, assim, gente, biologia é um negócio, né? A gente, na verdade, não existe uma regra, Existe né? regra. Acho que as pessoas muitas vezes ficam muito Receita de bolo, acho que tudo é uma ficam receita de muito bolo. amarradas nas regras. Eu acho que a pessoa tem que abrir a cabeça, né? E biologia é isso, né? Ela é tão maravilhosa por isso, porque a gente pode raciocinar e levar o pensamento de várias formas. Então, quando fica muito amarradinho, fica difícil. É até difícil de conversar, né? E professora, até comentei, né, sobre aí o anti-inflamatório não esteroidal. Existiria algum problema para o patologista, né, ele recebeu uma amostra onde o paciente utilizou de um anti-inflamatório esteroidal antes, né, de uma biópsia, vou falar como um todo, de uma biópsia, tanto a citologia quanto a histopatológica, atrapalharia então a utilização aí de uma prednisolona, prednisona, hidrocortisona, né? Isso atrapalharia? O que poderia causar aí para um resultado de uma lâmina como essa? Para qualquer suspeita diagnóstica, essa sua pergunta? Neoplásica, talvez, né? Acho que estou falando de neoplasia, né? Vamos tomar um polêmico, né? Pode. Mastocitoma, né? Pode ser um mastocitoma, Então, o anti-inflamatório, essa relação do anti-inflamatório corticoide com o mastocitoma, no meu entendimento, tem a ver por conta do protocolo de tratamento. Certo? Então, assim, porque embora muitas vezes o protocolo inclua a cirurgia, mas muitas vezes inclui a quimioterapia calcada
nos corticoides, Sim. né? Exatamente. E aí pode ser que ocorra alguma alteração nas células, o que eu acho difícil, porque normalmente vamos dizer assim, a dose São anti-inflamatória diferentes. e a dose quimioterápica, elas são diferentes, tá? E no mastocitoma tem uma situação muito específica, que é o caso assim, no mastocitoma de baixo grau, que é o bem diferenciado, que é o que degranula muito, ele comumente vem associado a muito edema. Edema, hiperemia. Já aconteceu, né, assim, muitas vezes ao longo da minha carreira, né, de você ter, por exemplo, um mastocitoma, um aumento de volume, onde o mastocitoma, a neoplasia representava, vamos imaginar aí, 6 centímetros de diâmetro, tá? E o tumor em si, a neoplasia em si, representava 3, 4 centímetros de fato. E aí você tem ao redor dessa neoplasia muito edema, muita inflamação. E às vezes a agulha, para fazer citologia, a agulha não alcança a massa. E a gente utiliza a agulha 37, 38, né? Aham. E aí ela, se o tumor estiver muito profundo e você tiver uma capa de edema muito. Não chega lá, né? E aí que vem só edema. E aí, assim, quando existia alguma coisa nesse sentido, a gente sempre pedia para reduzir o processo Uhum. e voltar. E nesse reduzir o processo, olha, sinceramente, eu não vejo que o corticoide poderia fazer alguma coisa Assim, no sentido no sentido de mascarar, não. assim, num mastocitoma com graduação 3 graduação 2 alto grau, e talvez mascarar para um mastocitoma grau 2 baixo grau, porque ele diminuiu um pouco os critérios de malignidade dele. Existe essa chance? Assim, eu tô perguntando realmente por. Sei. Mas assim, eu, veridiana, não Aham, acredito nisso, assim. tá. Eu acho que sim, vocês podem fazer isso de utilizar um anti-inflamatório que não seja corticoide. Aham, sim. Evitem. Mas não que se usar, isso vai, né, trazer a limitação do diagnóstico. Uhum. Não creio nisso. Tá. Não, mas é justamente isso, para saber, assim, visões diferentes mesmo. Porque às vezes a gente fica preso, Tem um né, a consenso, informações. né? Tem, Alguma coisa. tem um Ele comenta consenso. para fazer a biópsia antes do tratamento final, né? Assim, Isso. Mas tem assim, uma amostra do tumor, né? Sem um tratamento Sem sem prévio. tratamento, é. Isso. Mas ele fala especificamente do corticoide. Corticoide. É. Não, mas eu digo assim, porque o tanto que é interessante, né? Olha só, nunca que me passaria na cabeça, né, que o patologista ele tem uma dificuldade numa avaliação por causa de edema. Sim. Né? Entendeu? A gente às vezes pondera tanta coisa, porque a oncologia, os patologistas têm uma força muito grande na parte da oncologia. E tudo isso tem que ser muito pautado, sabe? Porque pode influenciar Não, e a bastante. professora falando isso, a gente vê que o mastocitoma, às vezes ele vem com uma massa imensa, né? E eu tô pensando, gente, quanto disso não é edema e quanto não é tumor, né? Mesmo. Uhum. Que às esse pode ter uma grande porcentagem disso como edema, Se né? for de baixo grau, eles normalmente degranulam mais e trazem mais esse edema, essa hiperemia junto. Né? Sim. Sim, com certeza. Vascular, agudo. Bom, posso fazer outra pergunta já? Estou muito perguntante. Professor, uma coisa que a gente recomenda muito na cirurgia, né, é a avaliação de linfonodo, né? Inclusive, isso realmente é importante no exame, né? Você poderia só comentar para a gente da importância de uma avaliação de um linfonodo sentinela naquele paciente que tem uma tumoração, né? Se isso impacta no prognóstico, como que é tudo isso? Impacta. Vamos falar então de tumor de mama, né? Que talvez seja o exemplo Mais clássico, né? e rotineiro, né? Sim, concordo. Porque quem não faz, né, quem tem uma clínica que não faz cirurgia de tumor de mama. tumor de mama, pelo menos uma todo dia. Sim. Não? Exatamente. Então, assim, a questão dos linfonodos nos tumores de mama das cadelas, principalmente, né, que também são os mais frequentes, é importante o indivíduo ter na cabeça a anatomia dessa drenagem linfática, né? Que aí nós temos os linfonodos axilares, né? Não é isso? Sim. Os inguinais, e aí nós temos o terceiro par de mamas, que pode drenar tanto cranial quanto caudal.
Então, e os tumores de mama costumam fazer metástases, os agressivos, né, os potencialmente metastáticos, podem fazer metástase via linfática. Uhum. Então, é importante fazer essa avaliação macroscópica. Uhum. Se você está com os 2 primeiros pares de mama, vai se fazer a avaliação dos linfonodos axilares. Exatamente. E aí, se você está com os 2 caudais, você vai lá fazer dos inguinais. E se ele está no terceiro par, né, que são as abdominais, Craniais, craniais, você precisa ir fazer a avaliação de porque lateral. drena tanto Porque para você baixo não quanto para sabe. cima. Pode ser para um, para outro, ou para os dois. Pros dois. Anatomicamente, essa possibilidade. Ou para, né, ou cranial ou caudal, ou para os dois. E essa avaliação ela é importante porque se tiver, já é considerado uma metástase, né? Exatamente. E assim, a gente vê muito, tá? Assim, lá na patologia a gente recebe muito, né, o material de mama e acontece de você não ver macroscopicamente, né, de vocês fazerem a retirada e a hora que a gente coloca no microscópio, tá lá, Mesmo sem aumento. às vezes. Nossa, olha só. Professor, e isso é tão importante para a gente que trabalha com onco, porque assim, por exemplo, para determinar em alguns tipos de tumor se vai fazer quimioterapia ou não, precisa saber se o linfonodo está infiltrado, né? Por exemplo, o mastocitoma, né? Se for aquele mastocitoma que é de um tamanho reduzido, se o linfonodo, às vezes, se ele é um tumor de baixo grau, né? Grau 1 ali, grau 1 baixo grau, se o linfonodo não tiver acometido, às vezes nem precisa de químio, enquanto que se tiver, precisa. Então, assim, olha o tanto que impacta, né? Muda a conduta inteira, né? Muda. Por exemplo, tem uma outra displasia que é o melanoma de cavidade oral, que assim, cara, se você respirou, ele faz metástase no linfonodo né, mandibular, agora mudou, né? Submandibular, agora mandibular. Ele, assim, quando você nem pensa, ele já tá aqui. É. Ah, geralmente quando chega na clínica já tem, já, né? Tipo, Então, assim, é importantíssimo, porque lembra, assim, né? Talvez eu lembro Da aula, né? lembro da aula de neoplasias, quando a gente vai falar de vias de metástase. Sim. Quais são as 2 principais vias de metástase? hematógeno e linfática. Ou seja, então, negligenciar os linfonodos regionais, principalmente quando a gente está falando de processo neoplásico potencialmente maligno e potencialmente metastático. E aí precisa ter a anatomia desse trem na cabeça, né? Essa questão da mama é muito patente. E o melanoma oral, inclusive, ele metastatiza não só, porque às vezes você vê um melanoma oral ali de maxila direita, ele não vai só pro linfonodo direito, mas às vezes pros dois, né? Inclusive. Os dois, às vezes. E o retrofaríngeo ainda, né? E o retrofaríngeo. E às vezes a massa é tão pequena que você dá o diagnóstico, muitas vezes, inicialmente pelo linfonodo e não pela. Professora, já teve vez, só se eu fiquei maluco, que eu fiz a citologia do linfonodo e, mano. Aí eu tô assim, me sentindo raro aqui, né? E aí, gente, na lâmina fica preta. Preta. E a viola Eu achei, tava com a boca eu achei incrível. Eu falei assim, gente, olha só, cara, a citologia do linfonodo, quando eu coloquei a lâmina ficou preta. Eu olhei assim, sei, né? Melanoma. Mas é louco isso, então, né? mas a origem Sim, era sim. na boca e a neoplasia era minúscula, não era? Aham, isso, Ou exatamente. seja, lembra daquela história de que tamanho não é documento para neoplasia? Sim. Né? Eu posso ter uma neoplasia, sei lá, de 10 centímetros de diâmetro e ela ter, né, o diagnóstico patológico benigno. E eu posso ter uma neoplasia pequenininha como essas de melanoma de cavidade oral, que às vezes o linfonodo cresce montão primeiro, né? Você tem um aumento de volume bilateral dos linfonodos, você vai lá, faz o diagnóstico e você vai buscar, mas onde está a origem disso? Aí você vai olhar na boca e tem uma neoplasia, né? Lá junto dos pré-molares, dos molares, uma coisa muito pequenininha. Nossa, eu falo tanto sobre avaliação de cavidade oral, porque passa batido, né? Todo mundo deixa passar batido, eu falo muito. Boca, às vezes você só vai descobrir quando tá sangrando, né? Aquela coisa terrível. Então, a avaliação frequente é importante. E aí, ó, se pega um caso desse, por exemplo, o irmão tá com os linfonodos submandibulares aumentados. O que eles vão pensar primeiro? Periodontite. Pensa tudo no... Linfoma. Linfoma, Né? Então, não, isso aí pode ser linfoma. Uhum. E aí, quando você vai ver, é um melanoma. Exatamente.
Aí não Desse tem jeito. como ser mãe de nada. Prof, eu queria fazer. Precisa sempre dessa relação. Eu Vou queria deixar bem marcado. fazer acho que uma última pergunta, acho que é interessante, Eu quero fazer uma ainda, espera aí. Então Vai. fala, eu ia falar sobre margem cirúrgica, você ia falar Não, não vou sobre? falar. Não, sobre margem cirúrgica. Por que que a gente tem que fazer a margem cirúrgica? Se a gente tem um tumor, por que que a gente tem que tirar mais pele do que o normal em volta, né? Esse tecido que parece que tá saudável, mas não tá. Me conta um pouco sobre. Exatamente, porque assim, se vocês lembrarem também, quando a gente observa já macroscopicamente, né, visivelmente um aumento de volume, muitas fases da carcinogênese já passaram por ali, né? Sim. Iniciação, promoção, progressão, ou seja, quando a gente vê, é a manifestação. Só que a manifestação, ela começa antes dos nossos olhos poderem ver. Ela começa do ponto de vista lá do tecido, quando as primeiras células começam a se multiplicar. Sim. Então, a gente só vai ver que é um volume considerável, tá? E aí, para o processo de metástase, as células vão se soltando e vão infiltrando. Então, você está vendo aquele nó, mas as células já podem ter alcançado as margens sem você estar vendo um aumento efetivo. Esse tecido que aparentemente está saudável, ele não está Ele mais. pode não estar, porque as células podem já estar, né, se for uma neoplasia maligna, com capacidade metastática, ela vai liberar células, essas células vão sair dessa massa e vão começar a infiltrar o tecido adjacente, subjacente, que é o que a gente vai avaliar nas bordas das margens. E isso pode não estar visível macroscópico. Quando eu solicito, né, quando eu faço a ressecção, eu sempre coloco no laudo para fazer a avaliação da margem cirúrgica. Se eu não coloco no laudo para fazer a avaliação da margem cirúrgica, não é feito. Eu tenho que colocar, né? Avaliar margem cirúrgica. E identificar, né? Também, Margem cranial, importantíssimo. caudal. Exato, tem que fazer lá os. Então, eu peço a avaliação da margem cirúrgica e é interessante colocar, então, que a borda cranial tem um pontinho, borda caudal coloquei 2 pontinhos, para vocês terem uma. Ou pintar, né, com tinta nanquim. Não tem. Aham. Entendi. Principalmente se mesmo frasco. Cada tinhos, mas vocês fazem os cortes, coloca cada no seu frasco. Entendi. É porque essas coisas acontecem. Eu imagino que deve chegar umas coisas lá meio tenebrosas lá, como forma de amostra. Teria ali, sei lá, podcasts Pra podcast só para isso. Tumor banhado em solução fisiológica. congelado. Assim, no que eu abri, estava num frasco pequeno, já tinha aquela relação prejudicada, né, do tamanho da amostra com a quantidade de formol, mas enfim, tinha um pouco, mas assim, no que eu abri, era uma lesão circular, com alguns crescimentos, assim, parecia um papiloma, e tipo assim, tipo preto, parecia que tinha sido queimado. No final foi mesmo. Não, deve ser. Assim, Uma vassoura de fogo. sim. Aí, se olhar o conteúdo e tal, tinha espuma. Era água com detergente. Não é mentira. Não. Às vezes chega um boi no isopor, né? Só pica o boi assim, um pedaço Meu Deus, gente. Põe lá dentro, né? Põe lá dentro e assim, amanhã eu levo. Aí você abre, né? Eu fui. Podre. Nem recebe, né? Não, a gente não, né? Você Às vai vezes- falando, não, porque Às muitas vezes vezes chega recebe. pelo correio, entrega, Nossa. transportadora, sabe? Assim, o cara tá às vezes na roça, né? Lá numa fazenda e tal, faz aquilo, né? E Na ignorância gastou, mesmo. Né? Quando eu falo gastou o ignorância, tempo assim, dele, por não Perdeu saber uma mesmo. amostra, né? perdeu a oportunidade, perdeu tempo, Sim. sabe? Então, assim, isso que é importante a gente bater, né? Porque a gente vê o seguinte, as especialidades, elas são necessárias, tá? Então, assim, vocês, né, cirurgião, clínico, oncologista, eu patologista, isso é
muito salutar no meu entendimento, mas a gente não pode, né, esquecer do todo, Sim. né, esquecer de coisas que a gente foi formado para, né? Sim. Então, assim, não pode. Professor, então É uma base, É. né, para você poder ajudar o seu colega a te ajudar. Uhum. Então, para finalizar, uma última pergunta que eu acho que é uma coisa que está bem alta ultimamente, né? Que é a realização de citopatologia transoperatória e também até de histopatologia, né? E assim, eu queria só assim, uma coisa que eu lembro muito da sua aula, inclusive, que é você falava que às vezes aquele cachorro velho vai estar cheio de nódulo no baço ou no fígado e pode ser tudo regeneração, né? Os nódulos, às vezes, os nódulos de regeneração senil, né? Em alguns casos. E assim, quando que a gente utiliza a citopatologia? Nesses casos, por exemplo, um nódulo no baço, pode ser indicado fazer isso no transcirúrgico? Como que é? Como que a gente pode conduzir assim? Olha, no meu entendimento, esses exames, eles são interessantes, inclusive, no transcirúrgico. Na medicina se faz há muito tempo isso, particularmente, né, nas cirurgias intracranianas, você deve saber disso, Sim. né? Eles fazem diagnóstico ali, né, na hora e utilizam mais inclusive o corte de congelação, né, que seria a histologia. Não é histologia, seria um exame histopatológico fresco, Sim. tá? E aí é diferente do fixado, né, tal, mas é diagnóstico. Então, isso na medicina, principalmente com neoplasias intracranianas, é muito utilizado. E a citologia também ajuda muito. Então, assim, mas normalmente nesses casos, você já chama o patologista para entrar com você, Sim. né? Que ele vai lá, você fez todo um exame clínico e tal, lá tem um dia que fez os exames de imagem, tem lá uma suspeita de neoplasia em alguma cavidade abdominal, e nós, né, não sabendo o que é, vamos tentar fazer o diagnóstico no transcirúrgico. Aí pode ser utilizado então, a citologia ou o corte de congelação, que é a histologia fresca. São úteis, né, para esse diagnóstico. No baço dos nódulos de hiperplasia senil, aí eu penso que é o seguinte, né? Aí você vai ter mais uma vez de novo. Você vai ter lá, você sabe que o animal tem 14 anos. Né? Se você abriu, o baço tem um nódulozinho que tem as mesmas características do baço, tá? Porque os nódulos do hiperplasia nodular senil são nódulos pequenos a médios e que, assim, eles não são, né, diferentes de cor, principalmente, né, do Tecido normal. parênquima do baço, sabe? Mas serve também para você fazer o diferencial ali. Mas, assim, se você já tem essas características, a chance de ser uma hiperplasia nodular senil é grande, se for um nódulo único, principalmente. Você não vai ter ali, muitas vezes, ideia de tempo de evolução, né? Sim. Mas também você não pode ficar assim, será que é, será que não é? É útil. É uma possibilidade que a gente tem, né? Se a gente teve um caso, foi muito interessante no transcirúrgico que a gente fez, que foi um nódulo que estava no intestino. E tinha um nódulo no intestino e tinha também outro Ou na parede do na intestino. parede intestinal, mais externamente. E aí tinha outro Cachorro, não? cachorro de 1 ano de idade. Cachorro de 1 ano de idade. Vamos lá. Nossa. Um nódulo nódulo na parede no intestino delgado. delgado. Intestino delgado. Delgado. Isso que foi visto na ultrassonografia Duodeno, jejum moído. duodeno. Tá construindo ali. E aí, As quebra-cabeças, assim, né? e aí, Funciona assim. Eu não então assim, cachorro, 1 ano de Isso. idade com a raça. Bulldog. Muito bom. Bulldog, 1 ano de idade e tal, nódulo de quantos Isso. centímetros? O nódulo tava de 2,5 cm. 2 centímetros e meio. Só que não era o maior. Tinha um outro nódulo, intraabdominal também, que não sabia a sua origem, né? Que ele era mais ou menos 10 centímetros. Quando você sabia, estava onde? Tava no linfonodo mesentérico. Então era lá na alça, né? Isso. Duodeno e no linfonodo mesentérico. E aí, tinha outros linfonodos, hepático e pancreático, que também estavam aumentados de volume.
E aí eu vi a tomografia daquele cachorro e eu olhei e falei, porque a princípio, se fosse só no intestino, a gente podia ressecar o intestino e mandar para o histopatológico, mas para mim, para uma doença que já está espalhada, não faz sentido um tratamento local mais, né? Uma doença que já está em linfonodo. E aí eu falei com o doutor, falei, olha, a gente até poderia retirar essa massa grande, mas já tem outros linfonodos acometidos. Por que a gente não faz, então, uma avaliação, porque é um cachorro muito novo, né? E a gente sabe que não só tumor faz aumento de volume, né? Falei, vamos fazer um histopatológico, coletar isso aqui também, fazer uma histopatologia transcirúrgica. Transcirúrgico seria perfeito. Exatamente. E foi o caso que a gente fez. E era infeccioso. E era criptococose. Né? Clássico também, então. Então, assim, nesse caso, perfeito. Você raciocinou do jeitinho, né? Eu tava aqui exatamente. É infeccioso, é infeccioso. Então, acho que as pessoas podiam, né, eu me apaixonei pela biologia, sempre gostei de biologia, mas eu me apaixono pela biologia por causa disso, né? Porque você pega aqui, ali, você fala assim, não, isso aqui, é isso. Professor, e assim, eu vi esse caso, para mim foi tão incrível, porque assim, ó, com a citologia no criptococcus já é diagnóstico, né? E aí o que acontece? Aquele paciente, por exemplo, se fosse uma neoplasia ou outra coisa... Foi citologia ou histopatologia? Citologia. Isso, legal. E assim, se fosse um paciente que a gente fosse esperar o histopatológico, que às vezes demora 15, 20, 30 dias, naquele pós-operatório de imunossupressão, ele poderia ter morrido sem um antifúngico, né? Você saiu com o diagnóstico da Saiu com o diagnóstico. E aí já começou o antifúngico já no pós-operatório. Então, assim. E você mexeu fechou. Foi. Eu coletei um fragmentinho para biópsia, mas não retirei nada. Bem pequeno. Pequeníssimo. Né, vamos dizer assim, abriu para fazer laparotomia, tudo bem. Isso. Então, imagina assim, mas assim, você foi o menos invasivo, Isso. né? Possível, né? Ali. Né? Porque se você podia, como você falou, ter tirado um fragmento maior daqui do intestino ou do linfonodo, sei lá o que. Fez assim, tu não deu exato, só uma coisinha só pra, né? E deixa eu te contar, se eu tivesse... né? Exatamente. Se eu tivesse tirado esse intestino e mandasse para o histopatológico, nem cicatrizaria, porque é um intestino doente, né? Com criptococose. Então, assim, a chance de complicação... eu ia perder essa cachorra, né? Então, assim... mais complicação. Então é mais uma gama de possibilidades que a gente tem, né? De diagnóstico para tratar. Com certeza. Se tem essa possibilidade de fazer um transcirúrgico, não perca, né, essa possibilidade. O histopatológico, eu já não vou dizer para você que é uma realidade na medicina veterinária. Não é, inclusive, nem muito na medicina, à exceção desses casos que eu te falei, né? Porque o corte de congelação é uma coisa interessante, é uma coisa que não pegou, sabe? Nem os patologistas, para te falar a verdade. Lá em São Paulo eu conheço alguém, assim, alguns que têm a sua maletinha, né, que é chamado e vai lá fazer e tal, cobra bem por isso, né? Enfim, que realmente, né, vale. Mas não é uma coisa difundida, que assim, tem aí em todo lugar. Não é. É bem difícil de encontrar. Não Aqui em Goiânia não tem, Aqui em né? Goiânia não tem. E eu queria muito que alguém fizesse. Me ajudaria muito, de verdade. Para uma margem cirúrgica. Me ajudaria fazer muito. margem, né? Porque aumenta aquela ferida. Na hora, às vezes eu quero avaliar para saber se tem que fazer uma nova. Porque depois eu tenho que fazer uma outra cirurgia para ampliar a margem, é muito ruim para o paciente. E aí, se eu tivesse alguém ali para avaliar a margem, né, no transoperatório, seria perfeito. Eu sei que em São Paulo tem um cara que faz o coletinho dele, faz o Mas eu acho que vai ter que. Gente, alguém aí, tá, que tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus, se especializa nessa né? área. Exatamente. O patologista, né, pode fazer isso. O patologista, tem que ser. Sabe, vocês começam a demandar, né? Quem tá ouvindo aí, pelo amor de Deus. Isso. Não, pro Vitor, então. Corte de formulação. Porque pro nitrogênio líquido, eles fazem o congelamento e fazem as lâminas. Tem gente que pega o gás de geladeira, né? Não. Né? Tupiniquinha assim lá. Então, mas tem que estar na valha. Tem que ter o equipamento, né? Um negócio assim, né? Um meio portátil e tal.
Professora, muito obrigado pela sua participação. E agora a gente tem algumas perguntas, né, para você, que é um bate-bola jogo rápido, igual a Marília e Gabriela, sabe? É. Então, ó, o nome de um cachorro. O nome de um cachorro, Bruce. Ai, que susto, pensei que ia falar Bruno. Ferrugem. Bruce. Cão ou gato? Cão. Cão? Uma Gato, mas Cachorreira mesmo. não sei se você se lembra daquela propaganda da Pedigree, cachorro é tudo de bom. Aham. Aham. Cachorro é tudo de bom, gente. Uma raça. Ah, agora, né, Chihuahua. Eu jurei que você ia falar boxer. Não, atualmente Chihuahua, mas assim, eu não tenho preferência. Aham. Eu gosto de cachorro, gosto da Madalena, cara. Que é uma Que ela, camela, né? ela lá da escola, É. e todo mundo, inclusive, quando ela tem alguma coisa, eles ligam pra mim, mandam mensagem, professora Madalena. Madalena é uma cachorrinha lá da É, EVC? né? De Ah, tá. vocês qual era? Perigoso. Era o perigoso. Sou perigoso e o picolé? É, os Também. dois, a dupla. E não tinha mais nenhum. É Porque lá princesa, o né? motivo, né? A princesa, exatamente, eram os três. Vou operar a princesa, inclusive, Mas semana que vem. vai. O quê? Nódulo. Que ela tem. Surgiu outros. Outros, É. surgiram outros. Então tá, não, mas cachorro, né? Assim, cachorro. Aliás, eu, assim, tem uma amiga que tem um daqueles gigantão, assim, sabe? Aham. Dog, alemão? Dog alemão? Não é dog. São Bernardo? A gente tem tantos É grandes, dog né? alemão, acho que Deve ser. É o Scooby-Doo? é tipo isso. É. Aham. Nossa, ela postou esses dias uma foto da pata. Pata de urso gigante. Você queria um daquele pra abraçar, né? Aham. Prof, e um filme? Filme, ai Jesus, de nossa, assim, tem que ser imediato, assim, que vem na cabeça, pode pensar um pouquinho. Top Gun, Ah, Top Gun, bom, hein? Bom. uma música. ai, música. Olha, eu né, assim, eu sou muito eclética, tá? Eu vou de sertanejo Funk. a ópera, ópera, qualquer coisa assim. Mas o funk, talvez, se você perguntar, né, qual música não? Funk. Qual música não? Entendi. Você perguntou Qual aí, música né? não? O funk, tá Música bom. não, funk. Funk, assim, me incomoda, irrita meus ouvidos. Se você não fosse veterinária, Veterinário. Se seria... não fosse veterinário, seria veterinário. É, você ama muito o que você faz? Muito. Que bom. Eu, Se não... E se não fosse patologista? aí, cirurgia. Cirurgia. Quase foi, Que eu né? operei ali que eu estava contando. Aham. Mas graças a Deus a patologia, né? Eu também agradeço, porque assim, eu gostava, mas eu ficava muito tensa, porque pulsa, né? É. Tudo que pulsa, tudo Não, que mas a corre patologia ganhou com a sangue, né? senhora, porque senão, realmente. É, São então, coisas. A patologia é a sua cara, né? Você lá amolando uma magarete com a chaleira na mão, né? Olhando Todo pra mundo luz, lembra assim, disso. né? Lembra? É uma cena icônica, tá? né? E assim, às vezes eu vejo que tem alguns que regalam os olhos. Muito bom. Mas E um assim, hobby? hobby, eu tenho habilidades manuais, né? Então, Uhum. assim, eu gosto de artesanato. Hum, E Tipo o quê? recentemente eu fui fazer. Crochê, assim? Não, mas eu costuro. Ah, Eu pinto, que legal. e meu último investimento ano passado foi cerâmica. Eu fiquei na dúvida. Cerâmica, eu ia falar cerâmica ou crochê? Gesso, cobre, Que legal. madeira. você tem que postar seus feitos. Eu Né? fiz a série da cerâmica eu fiz. Sim, foi bem legal. Mas agora tem sim que eu fiz sair do zero mesmo, sabe? Tipo, né? Uhum. Argilas diferentes, cada uma com sua característica, e depois tem que pintar, tem a fase da pintura, né? Porque são duas Aham. queimas, né? Tem a queima primeiro, E depois você a segunda. pinta, depois tem a segunda queima. Né? Uhum. Uhum. Então, Ah. assim, eu gosto muito. Não imaginava que ia ter Não. isso. É, as pessoas
Sim, é porque a gente vê, né? É engraçado, a gente vê como professora, assim, e a gente esquece que a professora também tem uma vida normal. É desse jeito mesmo. Então, Professor, então eu queria agradecer você aqui hoje. Foi maravilhoso nossa conversa, né? Eu acho que assim que a gente criou revisou muita coisa, né? Que é importante para o dia a dia. E também a gente criou, como pode dizer, novas conexões. O que a gente pode fazer a mais pelo nosso com certeza vai paciente? ajudar muita gente que tá ouvindo Isso. aqui, né? Agradeço demais, professora, de verdade. Nossa, eu tô assim, inebriada. Que bom, que bom. Vocabulário É, prolixo. Enfim, estou muito feliz, obrigada a vocês. Espero ter atendido as Vixe, Maria, expectativas de nossa senhora, correspondeu vocês. demais. Realmente sou muito feliz pelo que sou, pelo que faço e por ter vocês. Obrigada. Que bom. obrigado, Deixa eu professor.